Olá, pessoal, boa noite a todos vocês. Hoje é dia de louvor aqui no nosso grupo e a Megan Rodrigues está comigo. Não, Martinez. Martinez. Rodrigues, I don't know why I did the word Rodrigues in. Megan Martinez is here with me. Ela tá aqui comigo na noite de hoje. E a gente vai falar um pouquinho sobre como lidar com opressão. How to deal with oppression. Então, se você está se sentindo nesse momento para baixo, oprimido, deprimido, geralmente é aí uma parte espiritual que tá junto de você, mas eu tenho certeza que na noite de hoje, com o entendimento, você vai conseguir se livrar dessa amarra, se livrar desse peso e também declarar nesse momento que você não quer isso, que isso não te pertence, que isso não é seu e que você pode a qualquer momento sair dessa sim, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho com a Megan e vocês escutem a mensagem de hoje. So, Megan, how do we deal with oppression? That's a great question. I think first is just praying and asking God to help us to recognize what is oppression in our life. E ela fala que isso é uma grande pergunta, uma boa pergunta. Primeira coisa para a gente rezar e pedir para Deus para que Ele possa nos mostrar, para que a gente possa discernir quando a gente está sendo oprimido dessa maneira. Because sometimes the circumstances that feel oppressive are really just kind of consequences of our bad choices. E às vezes, e muitas vezes, pode ser que o que a gente está sentindo de opressão, na realidade, é uma consequência das nossas ações erradas que levou a gente a receber esse tipo de opressão. But of course, we do live in a fallen world, and we live also with spiritual darkness and principalities who do want to come against us. So we just have to ask the Lord to show us, when it's a spiritual battle that we need to engage in. E é claro, a gente vive num mundo onde há sim espíritos das trevas, espíritos ruins que querem tomar conta da gente, que quer realmente, né, fazer com que a gente não ande. E é uma questão da gente estar percebendo o que fazer nesse momento quando a gente está sentindo esse peso, essa opressão. So I know when I'm in a situation that just feels heavy or feels oppressive to me, the first thing I do is ask the Lord to give me wisdom and to give me clarity into the situation. Então ela fala assim que quando ela tem uma situação onde ela sentindo tá muito pesado, uma opressão mesmo, ela sempre vai direto em oração pedir para Deus para que Deus possa mostrar para ela o que está acontecendo realmente, para que ela tenha uma sabedoria para lidar com aquilo, para que ela tenha clareza para lidar com aquilo. And then it's really just following the Spirit and taking your authority that you have in Jesus and the confidence that you've built with the Lord through the testimonies of his faithfulness and his power in your life, and exercising that in the situation as the Spirit leads you to. E uma vez que você escuta o Espírito de Deus, o Espírito Santo falando com você, você começa a tomar realmente aquela autoridade que você tem, que Jesus nos deu, e a confiança de que Deus é maior, está contigo, Ele é contigo, para que você possa lidar com aquilo. Mm-hmm. Because so many times the enemy he's deceptive. He's a liar, and he puts us in this haze where we don't even realize what's happening, or we don't remember who we are in Jesus. E às vezes o inimigo, ele é assim mesmo, ele mente para você, ele te engana, né? E te coloca numa maneira que você não consegue enxergar muito, mas quando você sabe quem você é, realmente você consegue lidar, e você consegue lidar através também dos ensinamentos de Jesus. If somebody were to attack you in your flesh and they came at you punching, you wouldn't just lay down on the floor. You would be very aware you were being attacked, and then you would fight back. But because we can't see in the spirit realm all the time, oftentimes we just let ourselves get beat up, and we're totally unaware of what's happening to us. E o que acontece muitas vezes é que a gente, se você perceber na parte natural agora nossa, se alguém chegar para te atacar, você não vai simplesmente ficar aí de bobeira, cair deitado no chão, esperando a pessoa te pisar e te machucar. A mesma coisa na parte espiritual. Mesmo que a gente não vê a parte espiritual, é muito importante que a gente possa reconhecer, né, alguns sinais para que você possa lutar contra essa opressão ou o que está vindo a você, né?
So Jesus, said very specifically that anything that he did, we can do also. Uhum. And so when it says that he cast out demons and his disciples cast out demon in his name, we have that same authority. Uhum. E Jesus mostrou pra gente que o que ele pôde fazer, ele falou na Bíblia que o que ele podia fazer, nós também teríamos essa autoridade de fazer aqui na Terra. E algumas vezes, né, tirar os demoniados de outras pessoas e tudo mais, a gente tem a capacidade de fazer isso também. Nós temos autoridade para isso, como ele teve também quando ele estava aqui na Terra. So example of this in my own life is my son, when he was 2, Uhum. was having nightmares over and over and over again. E um exemplo na minha vida é que o meu filho, quando ele tinha 2 anos, ele estava tendo muito pesadelo e, assim, recorrentes. Eram muitos pesadelos mesmo. And so I talked to his doctor and some friends and all these other people, and they said, "Oh, it sounds like he's having night terrors." Uhum. And my son would tell me all about these terrible dreams, and he would describe a creature that he saw in his dream that would say it was friendly, and then when he would go to pet it, it would attack it. Uhum. E o que acontecia é que ela procurou médico, ela procurou amigos, né? E que, no final das contas, decidiram falar que simplesmente o filho dela estava tendo problema, assim, de pesadelos, assim, que era normal de criança ter e que não era para se preocupar com isso. Mas quando o filho dela explicava como era o sonho, vinha sempre uma criatura que parecia, de uma certa forma, amigável, mas na hora que ele chegava perto dessa criatura, essa criatura vinha e atacava ele. So once I heard what my son was saying about being attacked, I realized that this wasn't a natural phenomenon. This was a spiritual oppression that was on my son. Uhum. E quando eu escutei o meu filho falar sobre isso e falar que ele estava sendo atacado, né? Eu percebi que isso era na parte espiritual. Ele estava acontecendo, era na parte espiritual que ele estava sendo atacado e sofrendo a opressão. So even at that young age, I went up to his room with him, and I laid down in bed with him, and I prayed over him and asked the Lord to open my eyes to see the demonic thing that was oppressing my son. And then I told Josh that he needed to speak the name of Jesus and command it to leave. Então, ela um dia decidiu que ela foi pro quarto dele na hora de dormir, ela deitou na cama com ele, começou a rezar com ele e pediu para que Deus mostrasse para ela, abrisse os olhos dela de entendimento, para que ela pudesse ajudar o filho dela naquele momento. E o que veio para ela é que ela tinha que falar pro Josh, que é o filho dela, que era para ele chamar pelo nome de Jesus e pedir para e comandar que aquilo que estava ali saísse, porque ele não queria mais que estivesse ali com ele. Now, every time I ask God to open my eyes, I don't always see it, what I'm speaking to. Uhum. But in this particular instance, God opened my eyes and I could actually see the demon, which in the moment I was thinking, wow, maybe I shouldn't have prayed that. E ela falou assim que geralmente, né, a gente pede, abra meus olhos de entendimento para que eu possa entender o que está acontecendo. E naquele momento que ela pediu para abrir os olhos de entendimento, ela conseguiu ver realmente a criatura que estava lá no quarto com o filho dela. E ela falou, nossa senhora, eu não imaginava que eu conseguiria ver nesse momento. E às vezes quando a gente pede em oração, toma cuidado porque a gente recebe, sim, o nosso pedido atendido. But sure enough, Josh said, in the name of Jesus, get out of my room and leave me alone. You're not allowed to come back, in his cute, tiny little voice. And it looked at us and sort of grimaced, and it left out the window, and he never had another episode like that with that night terror and never mentioned that demonic creature ever again. Mas o que aconteceu é que naquele momento, o filho dela, que tinha 2 anos, ele falou naquele momento em voz alta, em nome de Jesus, eu peço que eu comando que você saia do meu quarto agora e nunca mais retorne para perto de mim. E ela viu, junto com o filho, ele saindo pela janela e nunca mais retornou para casa deles. And so it was a great example of how we have to draw a line in the sand with the enemy. E é um grande exemplo como a gente precisa colocar uma linha na areia e falar, esse é o do meu lado, esse lado é seu, né?
I mean, we do that in the natural with our relationships where we have boundaries. Where with a relationship that maybe is a little toxic or something like that, we have to say no. You're not allowed to treat me that way. E a gente tem isso também na parte natural, com os nossos amigos, se você for pensar. A gente coloca aí de uma certa forma, uma barreira ou uma coisa que vai deixar as pessoas sabendo que você pode chegar até aqui, até certo ponto, né? E você não pode passar disso mais. Então, a gente faz isso com os nossos amigos, a gente faz isso, né, na parte natural, e por que não a gente fazer isso na espiritual? And we also have natural authority in our life, like the police and the government who have made these laws that say you're not allowed to behave in this way because it's harmful to other people. E a gente também, se for pensar, a gente tem autoridades, né? Por exemplo, a polícia, né? Ou outros que exigem um cargo, né, de autoridade. Então, se você pensar, essas autoridades, elas falam exatamente, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, está errado, está certo, né? And it's the same in the spirit. We set a line in the sand with the enemy, and we use our authority that says the blood of Jesus has covered us and protected us and made us victorious, and the enemy has no hold over our lives anymore. E a mesma coisa na parte natural, na parte espiritual, desculpa, onde a gente também coloca ali essa linha que a gente desenha na areia, ou a gente desenha aí uma barreira, né, onde a gente tem autoridade, em nome de Jesus também, a gente tem autoridade nossa pra gente falar, não, aqui você não passa, chega, vamos dizer assim, né, a gente tem um ponto que a gente tem que falar, não, isso não é pra mim, isso não é meu, eu não quero pra mim. When Jesus died on the cross, that was the final authority. We have the victory in every situation. And so we have to remember that and stand confidently that the Lord is going to do what he said he would do, and that we are sons and daughters of the Most High God, of the King. Yeah. And therefore we have to stand in that kind of royal authority against our enemy. E uma coisa que quando Jesus morreu na cruz, ele nos deu autoridade, né? E uma coisa que a gente precisa perceber é que a gente precisa permanecer nessa autoridade, que nós somos filhos e filhas do Criador, e que nós temos essa parte já de vitória, de força já em nós. Nós precisamos andar nessa autoridade. Yeah. And the more that you walk this out and the more you practice standing in your authority, the easier it's going to become. E quanto mais você pratica a permanecer nessa autoridade, mais fácil é para você lidar com esses tipos de coisas na parte espiritual. Most of us have gotten so used to just getting beat up all the time, or have been so unaware of the enemy's schemes in our life that it just seems like such a foreign concept. Norm thing, right? Yeah, it's become like normal to us. Yeah. E muitas vezes o que acontece é que a gente é tão batido, tão machucado, tão, tipo assim, a gente leva tanta porrada, que na realidade a gente pensa que isso é normal. Isso é normal, eu tô sofrendo, tá acontecendo isso comigo, e tá tudo certo, tá tudo bem. E isso não é verdade. Isso não é verdade. A gente não veio aqui pra sofrer, a gente veio aqui pra ser feliz, pra viver uma vida plena. But the more times you exercise that authority and you watch the Lord move in power, and that oppression lifts off your life, whatever it looks like, whether it's a freedom from an addiction or a depression that lifts off of you, or a check that shows up in the mail when you couldn't pay your bills, or whatever miracle it is, you begin to have testimonies that allow you to walk in a confidence in your authority in Jesus. E quanto mais você pratica, você mais tem confiança, você consegue, quando você mais pratica essa autoridade sua, você tem confiança, você pode sair de um vício com mais facilidade, porque você escolheu, né, não ficar daquela maneira, você pode sair de uma depressão com mais facilidade, porque você escolheu, né, estar com Deus e não deixar o inimigo te prender, não deixar ele pisar em cima de você, fazer o que você quiser, que ele quiser com você. And I really believe that that's how we begin to walk. And the scripture that talks about that we will run and not grow weary, that we will walk and not faint, that we'll soar on wings like eagles, that we will be able to live above these things in our life that have been stressful and brought us fear and anxiety, because we are then walking in that confidence and authority in Jesus.
E uma das coisas que a gente vai perceber, que fala na Bíblia, na realidade, que a gente não vai nem andar, a gente vai correr. Que a gente não vai ficar mais cansado e destruído, e quando a gente começa a praticar essa autoridade que a gente tem, quando a gente começa a perceber que toda vez que você usa a sua autoridade, o medo já não tem mais lugar, entendeu? Então é muito importante que a gente possa perceber que essa autoridade de Jesus na nossa vida, que a luz dele na nossa vida é muito importante quando a gente está lidando com esses espíritos. And for me personally, as a worshiper, one of the ways that I go to war is through music, is through worship. E uma das coisas que ela fala que é como ela gosta de louvor e de estar no time de louvor, uma das coisas para ela, quando ela vai lutar na parte espiritual, ela vai através da música. Para ela é através da música que funciona. Mas cada um, claro, pode usar da sua maneira, usando a sua autoridade, usando as suas palavras, né? Para que você possa falar, não, eu não quero isso para mim, não, isso não é meu, não vai ficar comigo, eu comando agora que saia de perto de mim. So it's very important. I was telling them that for you is the worship, but for some people it can be just like commending. It's just commending. Say, this is not mine. I'm not accepting this. Go right now in Jesus' name. So and it's different. Yeah, it is different from different people and from sometimes situation to situation. Like I've had instances where I realized that there was an oppressive spirit on someone, say in my home, and I could see it in their behavior. And I mean, they probably thought it was crazy, but I was like, get out in Jesus' name. And they're kind of looking at me and I'm like, not talking to you. And I tell you what, like, but the whole atmosphere in my home changed because I spoke to that spirit that I saw manifesting in that person, and from that point forward, you know, that relationship was able to operate on a completely different level because that person wasn't being oppressed while they were in my home. E às vezes, né, como ela explicou, que para ela enquanto ela usa o louvor para poder estar também batalhando na parte espiritual, para outras pessoas é de uma maneira diferente. Uma das coisas que ela falou que uma vez na casa dela, ela chegou e alguém chegou na casa dela e tava com um espírito que estava lá oprimindo aquela pessoa, e ela percebeu aquilo. Naquele momento ela comandou que aquele espírito saísse de lá, da casa dela, que realmente estava na casa dela, e com aquela pessoa, e a pessoa ficou até assim, né, sem entender muito, mas a pessoa falou assim, aí depois ela percebeu que, ela falou, não, tô conversando com você, tô conversando com quem tá atrás de você, né, e aí ela comandou que saísse, que na casa dela não ia ficar, e saiu, e ela percebeu como as pessoas, elas podem ser oprimidas, né, elas podem sofrer opressão, e nem saber. Mas a gente já sabe, às vezes, ou percebe o comportamento da pessoa, a gente pega e consegue, né, pedir, comandar que seja retirado, que saia e a pessoa volta ao normal também. Isso é uma grande mostra para você que realmente existia algo por trás daquilo. And the other thing that just comes to mind also, in addition to music, is the body of Christ. You know, sometimes when I'm going through something and I can't quite see how the Lord is working in it, or I'm feeling like my faith is weak, and therefore I'm not really standing firmly in my hope and authority, to talk to other believers and to hear their testimonies and to hear how God's worked it out in their life makes your own faith rise and reminds you of your authority and gives you the boldness to go forward. Uma outra coisa que ela falou que vem à mente dela é que é muito importante ter esse corpo de Cristo, essa egrégora, né, estar em uma egrégora, estar no corpo de Cristo, porque te traz uma força maior quando você está mais fraco, quando você está fraco na sua fé, quando você não está conseguindo, né, parar em pé sozinho, e essa força de união, né, dessa egrégora acaba te ajudando e te levando e te vendo até os depoimentos de outras pessoas e percebendo que naquele momento você tem autoridade, que você consegue sim, né, lidar com o que vier, porque você é filha do Criador. And then just going back to the music, I when I am in a situation that I need to stand in my authority, you know, I usually start with songs that remind me about God's character and who He is, and then I love to sing songs that just declare things about that situation, so that I can sing it over myself, sing it over my family, sing it over my situation, sing it over my city or my country even. Uma das coisas que ela fala quando ela faz a adoração a primeira coisa, ela gosta de começar a cantar as músicas que mostra a bondade de Deus, que mostra como
a personalidade de Deus, primeiro para lembrar ela que ele é um bom pai. A segunda coisa que ela faz é declarar, começa a declarar, ela usa as músicas para declarar na vida dela, na família dela, na situação que ela tá passando, as coisas boas. Então ela usa, de uma certa forma, aí, essa arma maravilhosa que é o louvor e que é essas palavras, vamos dizer assim, positivas, né? Para que quebre qualquer coisa ruim. So I think Which that one is the one leads that- us yeah. well into it's by Phil Wickham and it's called The Battle Belongs. Ok. Então, essa música chama A Batalha Pertence. A Batalha Pertence. Então, escutem essa música nesse momento. Fechem seus olhos para escutar. Deixem esse momento ser parte aí de você. E deixe essa música, né, entrar para que você possa sentir nesse momento um alívio também, se você está sentindo essa opressão. Amen. Uhum. All I see is the battle. You see my victory. And all I see is a mountain. You see the mountain moved. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. 'Cause when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I sing through the night. Oh God, battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me? Yeah. For Jesus, there's nothing impossible for you. When all I see is the ashes, you see the beauty. When all I see is the cross, you see the empty tomb. Yeah. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I sing through the night. Oh God, battle belongs to you. And Almighty Fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. And Almighty Fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. So when I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, battle belongs to you. When I fear, I lay at your feet, and I sing through the night. Oh God, battle belongs to you. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God,
that belongs to you. Every fear I lay at your feet. I sing through the night, oh God, that belongs to you. Thank you, Lord. Praise you, Praise you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So, a próxima música dela é uma música original, it's an original song. Yes, yes. Que ela fez esses tempos atrás, quando ela foi para um retiro de escritores. E ela trabalhou nessa música e ela vem cantar essa música original dela. E ela vai falar um pouquinho sobre, mas ela vai também usar esse momento, que a música quer dizer My Confidence, que é a minha confiança. Muito importante a gente ter confiança no nosso Deus, a gente perceber que Ele está conosco sempre, para que nós não possamos cair na mentira do inimigo e ficar para baixo e deixar a gente ser acorrentado. Então, a Megan vai falar um pouquinho sobre isso agora, sobre essa música dela, e também ela vai tá falando sobre se você tá sentindo oprimido com essa opressão aí perto de você, você pode fazer algo nesse momento, tá bom? So I'm telling them that we're going to be talking about a little bit of your song, Yeah. and then that we're going to be praying for them if they're feeling oppressed, Absolutely. that they can be set free right now, because they can. Absolutely. So this song, I just wrote a few weeks ago with some friends at a songwriters conference. I told them already. And yeah, so every time I start a new year, I ask the Lord to give me a word for the year. And this year, when I asked the Lord, it came very quickly. I did not have to labor over it. Yeah, like that. Yeah, Like that. he said the word for the year is confidence. Ok. Então ela falou assim que todo ano, quando começa o ano, ela pede para que Deus mostre para ela uma palavra, ou dê uma palavra para ela, para que ela possa entender como que vai ser o ano, né? E ela falou assim que esse ano foi bem rápido, a hora que ela pediu, ela já recebeu, e que a palavra era confiança. A palavra, então ela escreveu essa música. Now, when the Lord told me that, I thought he meant he was going to cure me of some insecurity and things like that I've dealt with just in my personhood, insecurities over my physical body and other things that I've wrestled with throughout my life because of some different trauma and abuse. And I've asked to be set free in those things. I was like, oh, great, confidence. You're going to fix my self-confidence issues. Então, ela falou assim que quando ela recebeu essa palavra, bem no começo do ano, ela falou, nossa, confiança, que ótimo, né? Ela tinha naquela época tinha tantas inseguranças, tantos traumas, abusos que ela sofreu e umas coisas pessoais que ela tinha. Então, ela falou que ótimo, você ser liberta de tudo isso e vou ter confiança novamente. But like God, he always has way more than we even think he does. And so what I actually have been taught this year is about my confidence in him. E uma das coisas que ele sempre nos mostra, que Deus sempre nos mostra, a cada ano sempre tem uma coisa nova, né? Mas que na realidade o que ele mostrou para ela, era que era para ter confiança nele. Mais confiança nele. Não era sobre ela. Afinal de contas, era para ela ter confiança nele. He's taught me how to stand in who he is, to be confident in the woman of God that he's made me to be, in my gifts and talents that he's given me, and to exercise the authority that he's given me as his daughter. E uma das coisas que ele me mostrou é que para que eu pudesse permanecer de pé, firme e de pé, como uma mulher de Deus que eu sou, pelos talentos que ele deu para ela e pela autoridade que ela carrega, para que ela tenha confiança na sua autoridade, porque ela é filha do nosso Deus Criador. So, fixing some of those other issues has really been a byproduct of that root set of skills that the Lord has taught me as I've gained intimacy with him through this journey. Então, na realidade, quando ela começou a ter mais confiança em Deus, veio já a cura das inseguranças e veio já a cura da parte física, né, que às vezes ela tinha insegurança sobre isso também, dos traumas e abusos. Então, de uma certa forma, uma coisa levou a outra, mas primeiro ela foi levada até ele, para depois ela ser trazida de volta para ela mesma. And so that is what the song is about. It's a song that was written
in the verses about kind of our journey of learning to trust the Lord. And then, the chorus talks about how he's our confidence and our steadfast in your faithfulness, that he's our place of rest and we're hidden in his promises. Então, essa música fala sobre a jornada que a gente tem na nossa vida, que a gente tem que ter em confiar mais nele, em descansar nele, em ter mais fé e confiança nele. And then the bridge is really exercising that authority then and that confidence. And it talks about worshiping away the darkness and worshiping away our fear and worshiping away the lie. E uma das coisas que ela passa também na música é que declarar e exercitar, falando sobre, indo contra o medo, contra as mentiras, que é sempre tacada pra gente. So I pray as you listen to the song that it would be personal for you, that you would really listen to the words, that you would identify with it, and that you would sing it from your heart to the Lord, and that this would help set you free today. E uma das coisas que ela gostaria que nesse momento que ela estiver tocando para você, para que você seja liberto do que você está passando nesse momento, se for medo, se for ansiedade, se for depressão, o que for, que você deixe essa música entrar e comece a declarar para você mesmo essa liberdade, para que essa música entre e faça toda a limpeza necessária para que você esteja livre e seja livre. Amém. In my doubt and questioning, quietly you're leading me to see I can trust you with everything. My soul cries out to you, oh God, draw me to the place where I believe I can trust you with everything. You are my confidence, steadfast in your faithfulness. Oh God, you are my place of rest. I'm hidden in your promises, my confidence. Oh, you are my confidence. And standing in the mystery, your word will light the path ahead of me as I trust you with everything. You are my confidence, steadfast in your faithfulness. Oh God, you are my place of rest. I'm hidden in your promises. Oh God, you are my confidence, steadfast in your faithfulness. Oh God, you are my place of rest. I'm hidden in your promises. I will worship away the darkness. My worship away the dawn. I will worship away my fear as you are revealing your love. I will worship away the lie that tells me that I'm not enough. You are my confidence. You are my confidence. You are my confidence, steadfast in your faithfulness. Oh
Oh God, you are my place of rest. I'm hidden in your promises, my confidence. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Amen. Jesus. Thank you, Megan. Obrigada, Amen. pessoal, por estarem conosco. Foi muito bom ter falado com vocês, por ter muito bom, né, trazido para vocês aí um pouco de luz, um pouco de encorajamento. Toda vez que você estiver sentindo esse peso, essa opressão, você não tem que passar por isso, você simplesmente comande que saia, comande que isso não é seu e que não pertence a você e que não deve ficar com você mais, né? E eu acredito que você será com certeza liberto. Vocês todos tenham uma ótima noite. Eu vejo vocês da próxima vez. Até mais. You say bye now if you want. Alright, bye. Tchau, gente. Até mais.